Como que você, que é a pessoa que tá lidando com essa parte, ou você só vê, é um humano que aquilo naquela ali época pensava isso mesmo quando e eu não tenho. quando Jesus é a tua chave hermenêutica, chave interpretativa, que é só Jesus, porque no princípio era o verbo, o único verbo, a única palavra de Deus, o único logos de Deus é Cristo Jesus. O resto é comentário. Mas como é que tu. Paulo não é divino, a palavra de Paulo não é divina, isso foi a religião que determinou que fosse assim. Isso é uma imposição dogmática. Paulo nunca escreveu uma carta dizendo assim, eu estou escrevendo uma carta inspirada, que vai ser lida pelo mundo inteiro. Ao contrário, Paulo pensou, quando ele estava morrendo, que tinha chegado ao fim. Ele Sim. nunca imaginou que nada ia além. Agora, quem é Paulo em relação a isso? Por exemplo, a mulher seja submissa ao marido. O dono de escravo tem de ser um cara Uhum. bom. O escravo seja Sei submisso. sobre isso. Isso, tudo é circunstancialidade do mundo greco-romano para diminuir o impacto. Mas ele bota o princípio absoluto. Qual é o princípio absoluto de Paulo? Você lê em Colossenses e em outros textos. Pois em Cristo não há nem homem nem mulher, tanto faz. Não há escravo nem liberto. Em Cristo acabou essa história. Não há judeu como ente superior, não há grego, não há bárbaro, não há cita, ele lista aquela quantidade enorme de etnias e diz é tudo igual. Esse culto a Israel, Paulo acaba com aquilo que você vê Uhum. hoje, Sim, sim. esse sionismo Pra perverso dos caralho. evangélicos, que dando pode bombardear Gaza, porque em Juízes Josué entrou e matou todo mundo, porque Josué era um grotesco, cara, que não conhecia nada, era um homem de quase 4.000 anos atrás. Ele não conheceu nada da graça de Deus. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus para 3.000 anos atrás. Não para hoje. E Josué não, meio que ele não quis matar bebê também, né? O Não, Josué, ele chegou no. Até Josué teve um limite, se eu não me engano. Ele falou assim, pô, criança também é pra matar? mas eles Mas mataram. eles mataram, né? Mataram. Como É. tem hoje, eu acompanho já, eu levo gente a Israel, já levei milhares de pessoas à Palestina e a Israel desde os anos 70. Então eu conheço aquilo com a palma da minha mão. Conheço os rabinos, conheço o rabino-chefe do Muro das Lamentações, o Rabino Witt, conheço os principais rabinos e eu sei que os caras são horrorosos. Horrorosos. Como ontem eu estava vendo um dos principais rabinos de Israel, que é o rabino do Netanyahu, absolvendo um soldado estuprador de meninas em Gaza, dizendo: Nossa. está escrito, tens que odiar o teu inimigo. E se isso fez com que eles ficassem com pavor, ótimo, eu te perdoo. Em nome do Deus de Israel. Nossa. Cara, pelo amor de Deus, é que eu me converti de verdade, porque se eu encontrasse um bicho desse, eu dava ali uma surra, que eu vou te dizer. Aliás, tem uns caras aí que, Sim. graças a Deus, eu me converti de verdade. São vários, vários, vários. Vários, Mas inclusive aqui no Brasil. a Bíblia para você então não é um livro sagrado, ou é É até certo. sagrado, mas não é palavra de Deus, porque sagrado é uma invenção do homem. Não é Entendi. santo. Santo é Deus quem diz o que é santo. O sagrado é o homem que faz. O sagrado é uma produção humana, cara. Se determinarem que esse pãozinho aqui é sagrado, ele vai virar sagrado. E quem o comer fora de um rito vai estar cometendo uma heresia. Mas isso tudo é invenção dessa pirotecnia religiosa. Santo é tudo que Deus criou, é santo e bom. Tem o episódio lá de que você já deve ter lido, de Atos 10, quando Pedro está na casa de Simão o Curtidor, lá em Uhum, Jafa, à uhum. beira-mar, e o Cornélio de Cesareia Marítima, que era servo do Império Romano, teve uma visão de um anjo. Ele era um cara sem religião.
um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: chama um homem chamado Pedro, que está a alguns quilômetros de distância aqui à beira-mar, para ele vir te dizer palavras que vão te ensinar a compreensão mais profunda do significado da vida. Aí ele mandou. Enquanto isso, Pedro estava lá, esperando fazerem a comida na hora do almoço. Ele estava no alpendre, quando ele teve uma visão, um êxtase, de um lençol que desceu dos céus com todo tipo de comida proibida pela lei de Moisés. Todo tipo. Judeu só come comida kosher. Desceu aquela comida com camaleão, com cobra, com tudo que judeu não come e acha abominação, porco. Tudo que você quiser de porcaria estava dentro do lençol do êxtase de Pedro, com aquela voz celestial dizendo: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: não, a minha boca nunca introduziu coisa comum ou imunda. Aí ele ouve a voz que diz: ao que Deus santificou, não é sacralizou, santificou, não consideres comum ou imundo. Isso se repetiu 3 vezes. Aí chegam os homens de Cornélio, dizendo: olha, Cornélio... Do contrário, Pedro ainda era tão careta. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele era tão careta que ele não teria ido. E quando ele foi, ele ainda fez uma introdução patética, dizendo: vós bem sabeis que um homem como eu não entra na casa de um gentil. Um negócio palhaçado. Quando, na realidade, os grandes heróis do Evangelho para Jesus, nenhum deles é judeu. As grandes exaltações que Jesus faz de fé nos evangelhos é um centurião romano que estava com um servo doente em casa, lá em Cafarnaum. Aí foram pedir para Jesus: olha, vai na casa dele, curar o servo dele. Aí Jesus disse: eu vou. E Jesus estava vindo do outro lado do Mar da Galileia, onde ele tinha expulsado a legião de demônios do Gadareno, que era um povo que convivia com porcos, criava porcos. E os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, que se precipitaram de despenhadeiro abaixo do lago, se afogaram. Sim. E Jesus tinha que tomar um banho, fazer purificação de não sei quantos dias, não sei o que e tal, para poder voltar para o meio judaico. Ele vem todo emporcalhado. Chega lá, ouve essa história e diz: eu vou. Aí o centurião vem na direção de Jesus e disse: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade. E quando um superior meu diz: faze isso, eu faço. E quando um subalterno meu me ouve dizer: faz isso, ele faz. E tu és a autoridade sobre todas as coisas. Não precisa ir na minha casa, só diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado lá onde ele está. Aí Jesus tem uma exclamação. É uma das 2 exclamações de Jesus no Evangelho, dizendo: em verdade, eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como essa. No meio de todos os judeus não tem ninguém como esse romano, que não tinha nada a ver com doutrina, com sapiência rabínica, com nada. É fé, é coração puro e sincero. A mesma coisa, ele sai para descansar fora das fronteiras de Israel, onde hoje é o Líbano, nas regiões de Tiro e de Sidom, e ele queria descansar. Mas uma mulher que estava com uma filha horrivelmente endemoniada ficou batendo na porta, arrombou a porta, entrou. E eles tiveram um diálogo insólito de repentes, tipo repente nordestino, muito interessante. E aí a mulher venceu Jesus no repente. Jesus disse: não convém pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher disse: mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Aí Jesus exclama e diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres.
E todas as grandes coisas do Evangelho acontecem com gente que não tinha nada a ver com religião. Muito pelo contrário, são pessoas que eram meio que perseguidas Totalmente. pela religião, eram marginalizadas pela religião que Jesus andou junto, né? Completamente. Ele diz para os fariseus e para os líderes religiosos, em verdade eu vos digo, que muitos pecadores, publicanos, putas, meretrizes vos precedem no reino dos céus. Essa moçada toda que vocês desprezam estão muito na frente de vocês. E é muito louco que tá do mesmo jeito, né? É. Tá do mesmo jeito. Não muda, né? A igreja cristã, se é que existe algum, tá ligado? Se transmutou no que tudo que Jesus lutou contra, eles transmutaram nisso, assim. São Eles que matam Jesus todo dia, eles Thiago. que perseguem trans, eles que perseguem gays, se entrar lá dentro. Não, você não pode ser gay para estar aqui dentro. Se você é trans, não, nada disso. Você tem que mudar a luta contra o que você nasceu para ser, mano. Tipo assim, como é que tu acredita que Deus já criou uma pessoa que ele não vai aceitar depois, mano? Esse criador de todos os universos, multiversos, multidimensões e é um tudo, Deus pequeno, tem um mano. problema com a rosquinha de um cara. Mas eu acho que já é por causa disso, sabia? Porque essa galera, eles não acreditam, acho que eles não veem o universo assim. Saca? A maioria deles acredita que o universo... Deus é do tamanho daquela casinha. Eles colocam a gente ao centro do universo. Então eles acham que tipo, é um planeta e tá o céu aqui em cima e Deus tá ali. Eu acho que é isso que falta. A grandeza, tá ligado? Do universo. Eu acho que faz você compreender Deus com uma grandeza maior. Eles são presos à casinha. Eles são os entes daquela construção de tijolo. Eles acham que Deus mora ali. Não acham, não. Os pastores sabem que não. Porque eles comem mulher lá dentro, eles passam a vara, eles dão um rabo, eles fazem tudo. Eles são ateus. Mas, para consumo dos crentes alienados, eles contam outra história. Assim como eles dizem que se você puser dinheiro naquele gasofilácio, cai diretamente do bolso de Deus, que é o deles. E aí, agora, se você ajudar o pobre, você está pecando contra Deus, porque não botou o dinheiro no gasofilácio dos caras. E foi ajudar o pobre por amor, por compaixão, por solidariedade, está pecando contra Deus. Pelo amor de Jesus, isso é a negação absoluta do Evangelho de Cristo. Mas você, por exemplo, se você chega alguém para você e fala assim, Caio, eu sou ateu, não acredito em nenhum tipo de divindade, mas quero ser cristão. Se tu fala isso pra um bagulho, pra um crente, pra um pastor, ele só vai falar, não, você tá maluco, não tem como. Tipo, como é pra vocês? Se chega uma pessoa pra tu que fala, eu sou ateu, como eu faço pra ser cristão? Ou pra você não vale, não faz sentido também? Uma pessoa não, pra mim é ao contrário. Eu digo, olha, a última coisa que você tem que pensar na vida é em Deus. A primeira na qual você tem que pensar é no teu próximo. Porque Jesus disse, os evangelhos dizem, o apóstolo João diz no capítulo 5 da primeira epístola dele, o evangelho é sobre isso. De que se eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo, que está ao meu alcance, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Que é eterno, inacessível, que está para além de toda compreensão. Na realidade, é o que eu tenho dito a minha vida inteira. Para fins de consumo intelectual, a honestidade manda dizer que Deus não existe. Deus não existe porque o que existe é o que eu posso mensurar, medir, quantificar, estudar, qualificar. Deus é inqualificável, imensurável, está para além de toda e qualquer concepção, não tem mente que possa assambarcá-lo. Eu sou apenas uma ameba com pretensões pensantes e vou dizer que sou eu que defino Deus, que compreendo Deus. Deus é indefinível, inacessível para esse processo mental humano. Agora, meu próximo não. O apóstolo João diz o seguinte, se você possui bens nesse mundo, e você vê o seu próximo passando necessidade, e você tem como ajudá-lo, mas contra ele você fecha o coração e não socorre, isso é João, que conviveu com Jesus.
como pode permanecer em você o amor de Deus? Se você não ama o seu próximo a quem você vê, para de mentira, de dizer que você ama a Deus a quem você não vê. Aí o cara vai para a igreja e fica lá levantando a mão para o céu, dando a Deus para o teto, para o ceiling, para o telhado, para não ter que estender a mão para ninguém na vida, cara. É um subterfúgio maldito, diabólico. Agora, claro que os que estão fora da religião estão entendendo a gente. Sim, sim. Tem milhões vibrando com a nossa conversa Sim, aqui. pra caralho. Agora, o pessoal de dentro, você é um herege, estava lá dizendo besteira para o Tiago, podia estar lá oferecendo os 4 passos para a salvação do Bill Bright, Deus me livre. Estou aqui ensinando o evangelho. Se Jesus estivesse sentado aqui, ele estava te dizendo o que eu estou falando.